A maioria dos pastores não vai te ensinar isso. Temos ou não temos que frequentar igrejas? Então vamos lá. Eu separei aqui uma meia dúzia de textos para você meditar. E depois que você meditar, leia também o contexto, leia tudo que está escrito antes e tudo que está escrito depois, e tire você também a sua conclusão. Antes disso, querido, preste atenção. A minha intenção e a intenção de outros que estão aqui na internet é abrir a mente para a manipulação e para o engano. A segunda coisa que eu quero dizer é que não tem problema nenhum você frequentar a igreja. O problema é quando dizem que igreja é o prédio, o lugar, a construção, que a igreja é a placa, a denominação. E quando dizem que se você não frequentar, não tem como você ser salvo. Afinal de contas, você é um desigrejado. Então vamos ao primeiro texto. Dá uma conferida em 2 Crônicas, capítulo 2, versos 5 e 6. Salomão dizendo o seguinte: eu vou construir uma casa para Deus, mas os céus não podem contê-lo, e os céus dos céus não podem contê-lo. Como uma casa caberia a Deus? Como uma casa poderia conter a Deus? Preste atenção. Os céus e os céus dos céus não podem conter, não cabe o nosso Deus. Como ele caberia numa casa? Então eu vou construir para vocês queimarem incenso, mas Deus não cabe numa casa. Dá uma olhada lá, 2 Crônicas, capítulo 2, versos 5 e 6. O outro texto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versos 47 e 48. Diz assim: Lucas escreveu o que Estevão disse quando ele estava para ser apedrejado. Salomão construiu uma casa para Deus, mas Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Aí eu te pergunto, igreja é o lugar que você frequenta? É a casa? Salomão construiu uma casa para Deus, mas Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. O outro texto é Atos dos Apóstolos 17, verso 24. O Deus que fez os céus e a terra não habita em templos feitos por mãos humanas. Mais uma vez eu digo, seu pastor não vai ler esses textos na sua igreja, e se ler ele não vai explicar. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O que é o templo? O que é a igreja? Daí eu te digo que não existe desigrejado. 1 Coríntios 6,19 diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e ele habita em nós. Ok? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, ele habita em nós. 1 Pedro 2,5 diz que nós somos edificados pedras vivas e que somos a casa de Deus, não uma pedra tirada da natureza ou um tijolo fabricado por um ser humano. Cada pessoa que crê no Evangelho, ele se torna uma pedra viva, um tijolo na construção, ou casa de Deus que somos nós, as pedras vivas, uma casa espiritual. Pedro fala claramente, pedras vivas, vocês são a casa espiritual, não uma construção feita por mãos humanas. A casa de Deus é uma casa espiritual, o crente não entende isso. O que é igreja? Em qualquer lugar do mundo, onde houver alguém que crê em Cristo e no seu Evangelho, esse faz parte da igreja. A igreja não é o lugar que você frequenta, não é o prédio, não é a placa, a denominação não é o CNPJ. Entende isso aí? O outro texto está lá em Hebreus 3,6, que diz que a casa de Deus somos nós. A casa de Deus sou eu e é você. Então não um lugar, ok? Mais 2 textos e eu já termino. A mulher samaritana, quando viu que Jesus era profeta, ela perguntou: vocês os judeus dizem que é lá no templo de Jerusalém o lugar que se deve adorar. Nós os samaritanos falamos que é aqui, nos montes de Samaria. Qual é o lugar certo? Jesus falou assim: nenhum nem o outro. Já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Ou seja, nem no monte e nem no templo. O verdadeiro adorador é aquele que adora em espírito e verdade onde ele estiver, ok? Onde ele estiver. E para fechar, o Salmo 122, as pessoas falam, se não é para estar numa igreja, num templo, como é que você explica o Salmo 122? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sempre digo, analise o texto e analise o contexto, para você não falar bobagem.
Quando foi Davi que escreveu o Salmo 122, o templo não existia. Quem construiu o templo foi Salomão, o filho de Davi. Templo não existia, então Davi não estava falando de templo. E o tabernáculo, a tenda da congregação, também já não existia mais. Ela já não existia. O que é a casa? Não lê o Salmo 122, verso 1 não. Leia o verso 2 e o 3 também. Você vai ver. Naquela época o judeu chamava de a casa de Deus a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém era chamada de a casa de Deus. Está assim de texto no Antigo Testamento. Mas se você ler o Salmo 122, o verso 1, o 2 e o 3 está explicando que a casa de Deus é a cidade de Jerusalém, não um templo, ok? Se você quiser frequentar, não tem problema. Volto a dizer, o erro é dizer que a casa de Deus é o lugar que se frequenta, e que se não se frequentar, não está indo à igreja ou não faz parte da igreja, ok?